Deus seja conosco. O Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. Amém? Glória a Deus. Quero só dar uma livre da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quero estender minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa ocasião para estar louvando o nome santo do Senhor e bendizer o seu nome santo. Quero verificar que a ausência da minha esposa está meio com os problemas de saúde dela lá. Ela não pôde estar conosco nessa noite, mas eu creio que Deus está operando milagres também. Não sem perder tempo, peço que os irmãos abram comigo no livro de 2 Reis, o capítulo de número 13, do verso 14, para a glória de Deus. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 14, para a glória de Deus. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus do pastor Paulo, pastor Cidinha, confiança. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. O arco é da campanha. Aleluia. Que diz assim a palavra do eterno Deus nessa noite. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. E Eliseu lhe disse: toma o teu arco e a flecha. Ele tomou um arco e a flecha. Então disse o rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre do rei, as mãos do rei. E disse-lhe: abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios e a fé até os consumirem. E disse mais: toma a flecha. E a tomou. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-lhe 3 vezes. E o cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirá os sírios até os consumirem. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Para a glória do Senhor. Não desfazendo a oração do céu do Senhor, mas em agradecimento que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Ore comigo, meus irmãos, nessa noite. Soberano Deus, amantíssimo e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Rei da Glória, Príncipe da Paz, tu és, Senhor. Nesse momento, meu Pai, queremos estender nossa gratidão, Senhor, por estarmos juntos, meu Pai, nessa oportunidade, meu Pai, a qual estamos aqui nessa noite, meu Pai, para bendizer, para, aleluia, Senhor, para engrandecer o teu nome, Jesus. Ó Papai querido Santo, a tua palavra, Senhor, foi lida, meu Pai, ela já foi liberada, Senhor, no mundo físico e também no mundo espiritual, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor vem nessa noite, meu Pai, repreender, meu Pai, todo opositor, meu Pai, nessa noite, meu Pai, contra a tua palavra, Senhor. Todo impedimento nessa noite, Pai, venha ser queimado, venha ser destruído, meu Pai, pelo teu poder, Jesus. A casa é tua, meu Pai, o povo é Deus, Senhor. Fica conosco, meu Pai.
fala conosco através da tua palavra, Senhor. Usa, meu Pai, o vaso é teu, meu Pai é pequeno, mas é teu, Senhor. Então nessa noite, Pai, não sei a maneira, a forma a qual teus filhos adentraram nessa noite, meu Pai. Mas sabemos e entendemos que o Senhor tem algo extraordinário, meu Pai, aleluia, Senhor, do céu para os nossos corações nessa noite. Então nessa noite, Pai, visita, meu Pai, cada um individualmente, meu Pai, aonde houver, meu Pai, um coração atrito e contrito, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, aleluia, trabalhar, meu Pai. O Senhor sempre trabalha, meu Pai, de dentro para fora, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, porque muitas das vezes se chegando, meu Pai, na tua casa, Senhor, de uma forma, meu Pai, aleluia, Senhor, muitas das vezes triste, abatido, carregado, meu Pai, cansado, meu Pai, pela adversidade, Senhor. Mas só o Senhor, meu Pai, tem o poder, meu Pai, de aliviar. Só o Senhor tem o poder, meu Pai, de nos acalmar, meu Pai. A tua palavra, meu Pai, ela é poderosa, Senhor. Só a tua palavra, Pai, tem o poder, meu Pai, de entrar onde, meu Pai, a medicina, a psicologia, o homem, a mulher, o filho não pode chegar, a tua palavra chega, Senhor. Só a tua palavra tem o poder para acalmar nossos corações, meu Pai. Então nessa noite, meu Pai, fica conosco, meu Pai, em nome do Pai, em nome do Filho. Se você pode, se aceita nessa noite, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Estamos caminhando, aleluia, nessa campanha a qual ouvimos belas mensagens, palavras que arderam no nosso coração, aleluia, até hoje está repercutindo, aleluia. E Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração para estar dividindo com os irmãos nessa noite, aleluia. Que nada mais, nada menos, irmãos, todos os dias nós temos a oportunidade, que é o tema, né, da campanha, mas todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos aí em cima da cama, nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de fazer algo diferente do que nós fizemos ontem. Sim, aleluia. E já para começar, eu já quero deixar o tema da campanha, aleluia. O tema dessa minha mensagem, que é: a vida é feita de oportunidades. Aleluia. Se você parar para analisarmos o meu futuro, o seu futuro, da minha casa, da sua casa, aleluia, ela está, aleluia, entrelaçado com as oportunidades. Porque muitas das vezes a oportunidade passa na minha, na sua vida, aleluia, e se eu e você não agarrar, não, aleluia, tiver a oportunidade de pegar ela, irmãos, ali vai ser a diferença em você, aleluia, constituir algo. Porque muitas das vezes nós deixamos as oportunidades da vida passar e nós, por algum motivo, não sei, por fraqueza ou por medo, nós não damos um passo de fé e vamos para cima dessa oportunidade. E aí no dia seguinte nós paramos e pensamos e falamos: nossa, por que eu não tentei? Por que eu não dei esse passo de fé? Mas entenda que o Senhor, nosso Deus, Ele é o Deus de oportunidades. Ele todos os dias nos dá a oportunidade de fazer algo diferente. Aleluia, de ser o quê? De ser um esposo melhor, de ser um pai melhor, de ser um amigo melhor, né? De fazer algo melhor, ou seja, de ser um profissional melhor, porque o Senhor todos os dias nos capacita, nos dá a oportunidade de fazer algo diferente do que nós fizemos ontem ou do que nós vamos fazer. Então entenda que nosso Deus, Ele está sempre colocando, aleluia, pessoas ou, aleluia, algo para nos dar a oportunidade de nós alcançar e desempenhar aquilo a qual muitas das vezes está dentro do nosso coração, mas que muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor não sabem, mas Ele sabe. Então, Ele cria certas situações para gerar a oportunidade, né? Porque entenda que o ímpio, irmãos, o ímpio, ele espera a oportunidade para fazer algo. Mas o servo de Deus, na adversidade, ele cria a oportunidade. É diferente. Aleluia. Nós cristãos, nós aprendemos, sabe o que, irmão? A Bíblia fala que nós somos semelhantes ao ouro, nós somos forjados no fogo.
Ou seja, muitas das vezes nós passamos por adversidade e quando vem outra, nós já nem ligamos mais, porque muitas das vezes, eu estava vendo esse dia uma mensagem, falou que nós não temos que matar mais leão, nós temos que virar amigo do leão. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, a luta, a peleja é tão grande que cansa, irmão, é estressante. Mas nosso Deus, Ele é um Deus que Ele nos dá a oportunidade todos os dias de fazer algo diferente e mudar a história, né? Daquilo que nós estamos vivendo. Aleluia. Aleluia. E existe uma verdade, né? De que, aleluia, existem oportunidades que elas são corriqueiras, elas são passageiras, né? Tem oportunidades que elas passam ao nosso derredor, à nossa vista, né? Uma vez só. E se nós não agarrarmos, ela não vai, aleluia, voltar de novo, irmãos. Mas tem oportunidade, irmãos, que o Senhor todos os dias está dando a mesma oportunidade para nós. Mas tem oportunidades que elas são raras, né? Então o Senhor está falando, fique atento à oportunidade. Porque tem oportunidade que ela passa todo dia na nossa porta. E muitas vezes, por ela passar, irmão, muitas das vezes nós não damos muito crédito. Mas aquela oportunidade que nós tantos almejávamos, ela vai ser rara. E ela vai ser passada só uma vez só. E aí, muitas das vezes nós ficamos frustrados porque nós não nos posicionamos e nós agarramos ela, né? Aleluia, para desempenhar aquilo ao qual o Senhor, aleluia, nos chamou. Então entenda que, aleluia, tem algumas oportunidades também que elas têm, aleluia, velocidade. Elas passam de uma forma tão rápida que a gente nem olha. E o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês do quê? Que tem oportunidades que ela é aquela oportunidade que você pode pegar ela, né? E tem aquela oportunidade que você pode até estar tentando chegar nela, mas você não consegue, irmãos. Porque aquelas oportunidades é muito rápido. Então a Bíblia vai nos falar o que? Que existiu um rei chamado Joás, que ele teve a oportunidade de fazer a diferença. Embora seu pai e seu avô, eles não tiveram a oportunidade, mas não serviram a Deus. E agora quando Deus chama esse rei chamado Joás, né? Quando seu pai ele perde o reinado, né? Existia naquela época era comum o filho tomar o trono do seu pai, né? Quando ele morria, né? O monarca, e aí ele tomava o trono. Entenda que Joás, seu pai chamava Joacás, e o pai do seu pai chamava Jeú, né? Jeú foi aquele que ele exterminou a descendência inteira de Acabe, né? E quando Jeú ele declara guerra, aleluia, aos filhos, ele vem perder essa guerra. E aí seu filho Joacás, ele era o trono, aleluia. E quando ele era o trono, os filhos, o mesmo inimigo, aleluia, se levanta contra ele. Aleluia, para quê? Para declarar guerra. E agora entenda que ele vem perder a guerra. E quem era o trono agora é Joás. Entenda que existe, aleluia, uma diferença, aleluia, porque Joás, aleluia, e Jeoás e Joás, porque Joás ele reinava, aleluia, em Jerusalém, e Joás ele reinava em, aleluia, glória a Deus, em Samaria. Agora entenda que quando ele olha e vê o histórico da família, de perda, de frustração, e ele fala, agora a responsabilidade está sobre mim, né? Mas eu não quero passar pelo que meu pai, o meu avô, minha família passou. Então ele tem uma visão, até mesmo uma ideia de quê? De fazer a diferença, irmãos. No capítulo, a qual nós lemos, capítulo 14, a Bíblia fala que ele decide, aleluia, e ter como profeta, o profeta
E ele chega, aleluia, diante do profeta Eliseu, aleluia, e bate na porta. E quando o profeta Eliseu ele abre, ele fala: meu pai, carros e cavalos, cavaleiros. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos, nós lemos esse trecho aqui, irmãos, e não soa muito bem, muitas vezes não passa desapercebido. Mas no coração de Eliseu, irmãos, isso daí deve ter dado um 220 nele, até mesmo queimou no seu coração, porque se você vê lá, aleluias, alguns versículos atrás, aleluias, foi essa mesma, aleluia, frase a qual ele falou para o seu pai espiritual, Elias, quando ele estava sendo tomado pelo rei de Moinho. Ele olha para cima e fala: meu pai, cavalos e cavaleiros, aleluias. Ele estava falando o quê? Aleluias, para Elias: você vale mais do que todos esses exércitos, aleluias. E agora entende, irmãos, um homem a qual ele está aparecendo agora na beira da morte, doente, já com quase 80 anos. E quando ele recebe essa frase para Elias, ele tinha mais ou menos uns 40 anos. Agora ele já está com 80 e lá vai, aleluia. Ele já está cansado, ele já está doente. E agora ele pensando que estava esquecido, ele pensando, aleluia, que não tinha mais como produzir nada, chega o rei e recita isso. Ele falando assim: Eliseu, você pode estar velho, você pode estar cansado e doente, mas ainda você vale mais do que um exército. Olha aí, irmãos. Sabe o que o Senhor está falando no meu coração nessa noite? Tem pessoas que chegam aqui como Eliseu, cansado, aleluia, sobrecarregado, pensando, aleluia, que vai até morrer por causa de enfermidade, por causa da adversidade. O Senhor está falando: ei, você, aleluia, não está esquecido, você, aleluia, ainda vale mais do que o exército para mim. Aleluia, entende, irmãos? Aleluia, pode passar o que for, irmãos. Mas o Senhor, irmão, ele sonda o coração, além daquele que é justo, daquele que é reto, daquele que é íntegro. Ei, entende, irmão, um homem a qual, aleluia, ele viu o seu pai da fé espiritual, e ele fala isso para Elias. Depois que ele é tomado na redemoinha, ele é cheio agora, ele é tomado pelo espírito de Elias, né? Eu não vejo ele aqui pedindo, aleluia, fama, aleluia, status, dinheiro, não. Ele só queria, aleluia, a porção do que o seu pai da fé tinha, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, ele não perdeu a oportunidade. O Senhor está falando nessa noite: não perdeu a oportunidade, aleluia, porque ela é dada todos os dias. Aleluia, então entenda, aleluia, todos os dias nós temos a oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Você tem nessa noite, irmãos? Aleluia. Entenda, irmãos, que quando ele chega na casa, aleluia, de de Eliseu, aleluia, ele faz a diferença, irmãos, porque por ele ser rei, ele entendeu o que? Meu pai, meu avô, aleluia, fizeram, aleluia, do seu jeito, relaxado, e perderam a guerra, aleluia. Mas entenda que Deus agora olhou para ele, para esse homem aqui, aleluia, Joás, e decidiu dar uma oportunidade para ele. Falou: vou dar uma oportunidade. O Senhor está falando nessa noite para mim e para você. Ele olhou para mim e para você e falou assim: ei, vou te dar uma oportunidade, sabe para quê? Para fazer a diferença, aleluia, porque muitas das vezes olhamos para nós, aleluia, no espiritual e falamos assim: meu avô, o meu pai, minha família fez tudo errado. Era tudo frustrado, casamento não dava certo, onde colocava a mão na empresa não dava certo, aleluia, e por isso que eu ficava abaixo, aleluia. O Senhor está falando: ei, vou eu, aleluia, dar uma oportunidade, sabe para quê? Para que as pessoas, aleluia, antes de você que não, aleluia, não fez a diferença, eu vou te dar a oportunidade de você, aleluia, subir um nível, aleluia, e ter essa oportunidade de fazer a diferença, aleluia. Pessoas olham para mim e para você e falam assim: ei, o pai, a mãe, o filho,
Aleluia. Não é que porque meu avô, minha avó, aleluia, minha mãe, meu pai não teve jeito, aleluia, tudo errado, que para você vai dar errado. Não, irmãos. Aleluia. O segredo é o quê? Aleluia, estar atento às oportunidades. Tem oportunidade, irmão, que ela tem velocidade. Então, se você não pular nele e agarrar ela, irmãos, nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar decepcionados, porque muitas das vezes nós vemos os irmãos aí voando, irmão, aleluia, crescendo, sabe como, irmão? Né? Na vida espiritual, na vida financeira, na vida, aleluia, profissional, porque eles investem, irmão. Eu não falo só no meio evangelho, não, no singular também, irmão, aleluia. Tem pessoas, irmãos, que ele não espera a oportunidade, eles criam uma situação, eles criam a oportunidade. E o Senhor está falando nessa noite, estou eu abrindo a tua mente, colocando, aleluia, sabedoria para criar situação. Aleluia, porque às vezes você fala assim, meu Deus, mas por que fulano consegue? Por que ciclano consegue e eu não consigo? O Senhor está falando nessa noite, estou eu nessa noite, abrindo a janela do céu, aleluia, e derramando, aleluia, nessa noite, aleluia, a oportunidade que você precisa, mas é necessário você estar atento nessa noite. Você crê nessa palavra, irmãos? Aleluia, faça assim nas suas mãos, tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia, sabe por quê? Porque naquela época, irmãos, aleluia, os príncipes, que eram, aleluia, filhos dos reis, eles com 7 anos de idade, eles já tinham, aleluia, que começar a estudar, aleluia, as armas que eles iriam usar, porque eles estavam prontos para a batalha, aleluia. E o profeta, aleluia, Eliseu, ele sabia muito bem que Jeoás, aleluia, ele era profissional, casado com ele tinha, que era o arco, ali as flechas. Então entenda que quando, aleluia, o rei chega, aleluia, o profeta, aleluia, falou assim, ei, pega o arco e pega as flechas. Oh, aleluia, eu acho que você não entendeu nessa noite. Aleluia, o Senhor está precisando desenrolar um roubo nessa noite, igreja. Aleluia, quem sabe você fala assim, ei, mas a ferramenta que eu tenho é tão pequenininha, é tão, aleluia, muitas das vezes é tão, aleluia, normal. Aleluia, o Senhor está falando, ei, na sua mão pode ser normal, na mão do presbítero pode ser normal, mas nas minhas mãos tem uma bomba, nas minhas mãos tem uma ferramenta grande. Entendeu? Porque, aleluia, muitas das vezes o que está na minha mão, na sua mão pode ser pequeno, mas na mão do grandão da mulher, irmão, aleluia, vira um fuzil, vira, aleluia, uma arma, aleluia, grande, poderosa, aleluia, sabe por quê? Porque na nossa mão tudo é errado, mas quando, aleluia, nós colocamos na mão do Senhor e o Senhor abençoa, aí que está a diferença. Aleluia, a diferença está aí, irmãos, na bênção do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes não adianta você ter, aleluia, dinheiro na conta, você ter um carro do ano, você ter uma casa, aleluia, aleluia, e você não ter paz. Você, aleluia, dormir a base de remédio, aleluia, você tem que gastar, aleluia, não sei quanto por mês, aleluia, com um psiquiatra, aleluia, com um psicólogo, aleluia, o Senhor está falando, eu vou usar ao menor, Allah não te tão pequeno, então, aleluia, aleluia, o Senhor está falando nessa noite, eu vou abençoar, aleluia, eu vou mudar, aleluia, porque eu estou dando nessa noite a oportunidade de você, aleluia, mudar o quadro da tua família, o quadro da tua história, aleluia, você vai ser, aleluia, um fator, aleluia, surpresa nessa noite, aleluia. Muitos olharam e falaram assim, mas como ele vai conseguir, mas como que ele vai fazer? O Senhor está falando, vou eu mudar, vou eu dando estratégia nessa noite, aleluia. Muitos verão e muitos temerão, aleluia, verão do Senhor na minha e na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Oh, glória. Ei, quando o rei, aleluia, ele vê que ele está assumindo o trono, ele olha o que o seu pai deixou para ele. Aí, aleluia, fala aqui, ó, no capítulo 3, verso 7, porque não deixou a Joacás, aleluia, do povo senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó trilhados. Aleluia. Irmãos, ele era inteligente. Como que ele ia bater de frente com o exército da Síria que tinha mais de 150 mil soldados, fora os cavalos, fora os carros, sendo que o seu pai deixou só, aleluia, 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens. Ele falou, eu ir para a guerra desse jeito? Eu vou falar com o profeta, eu vou falar com ele
Deus, vai pedir aleluia, sabedoria, vai pedir entendimento, vai pedir aleluia, uma direção. Aleluia, o Senhor está falando nessa noite. Ei, não entre em guerra sem aleluia, direção, porque tudo que o Senhor vai fazer na sua vida não vai dar direção. O Senhor está falando nessa noite, ei, tem pessoas aqui nessa noite precisando de direção, aleluia, e você está no lugar certo, na hora certa, porque o Senhor nessa noite está falando, ei, ou eu vou mudar o quadro, ou eu vou fazer aleluia, aquilo a qual muitas das vezes o homem, a mulher, aleluia, o dinheiro não pode fazer, irmãos. Agora ele já chega diante do profeta já cansado, profeta já velho e enfermo, quem sabe esperando sua morte, falando assim, viu, estou esquecido, não tem mais como produzir. Mas entenda que aquilo que ele falou há 40 anos atrás, para o seu aleluia pai espiritual, agora o rei, ele lança para ele, como assim, dando uma injeção de ânimo. Meu pai, cavalos e cavaleiros, aleluias. Ou seja, Eliseu, aleluias, você pode estar velho, você pode ainda estar doente, mas ainda você vale mais do que 1000, aleluias, soldados, 1000, aleluias, exércitos, aleluias. Entenda, irmãos, que nós podemos estar cansados, nós podemos estar, se chegar na presença do Senhor, doentes, aleluias, ou velhos, mas aí o Senhor fala assim, ainda que ele esteja cansado, ainda que ele esteja doente, ainda você vale mais do que 1000, aleluias, exércitos, aleluias. Ei, tem pessoas que olham para mim e para você e falam assim, viu, que dali não vai mais chegar em 2027. O Senhor está falando, ei, você ainda tem muito o que produzir. Aleluia! Então fica tranquilo, não fica aí, aleluia, frustrado com a opinião alheia, pública. Fica preocupado com o que Deus vai pensar de mim e de você, irmãos. Aleluia, porque quando, aleluia, o rei chega, aleluia, Eliseu fala assim, ei, pega o arco e pega as flechas. Ou seja, porque profeta, irmãos, pode estar velho, pode estar doente, pode estar do jeito que for, mas ainda tem intimidade com Deus. Ainda o Wi-Fi dele está ligado. Aleluia, ele pode estar doente, pode estar do jeito que for, mas ainda ele tem intimidade com o Pai. E por ele ter intimidade com o Pai, você não precisa falar nada. Aleluia, ele já revela na hora o que está acontecendo na minha sua vida. Aleluia, e já te dá a direção. Então, aleluia, o segredo é o que, irmão? É ir na pessoa certa. É ir no quê? É ir na biqueira, irmão, pegar um pó? É ir na biqueira pegar uma maconha? É ir no bar pegar um copão? Não, irmãos. É você ir no nome de Deus. Aleluia. É você, aleluia, é pegar a receita, aleluia, é a solução do seu problema. Ou seja, aleluia, tem tanta pessoa, irmãos, aí que quando, aleluia, se vê com problema, se vê acuado, aleluia, ele fala assim, não, eu vou tomar uma dose, para ver se dá uma relaxada. Ei, o Senhor está falando nessa noite, ei, vou te dar uma dose da água santa, vou te dar uma dose para, aleluia, refrigerar a tua alma. Eu vou pegar esse jugo, aleluia, eu vou colocar o meu fardo, que é leve. Muitas vezes nós ficamos tão, aleluia, cansados, muitas vezes tão oprimidos, irmãos, que a vontade de parar bate, irmão, não tem o que fazer, porque nós é falho, nós é carne. Mas aí nós olhamos para as promessas, aleluia, que nós, aleluia, já vivemos, e as promessas que o Senhor está realizando e vai realizar, irmãos. Aquilo dali, irmãos, só quem sabe é nós que vive, aleluia. Nós estamos vivendo a promessa de Deus, irmãos. Quantos aí estão tirando a vida? Quantos aí estão, aleluia, se matando por pouca coisa, irmãos? Quantos aí estão jogando tigrinho, irmãos? E tirando a vida, porque perdeu dinheiro é papel, irmãos. O que nós não podemos fazer é perder a presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque nós podemos fazer igual o salmista Davi, retira tudo de mim, mas não retira de mim o teu Espírito. Aleluia. Ei, você vê aqui Eliseu, cansado, já velho e doente, mas estava ali, ó, dentro da sua casa. Porque quando foram ter com ele tinha uma palavra para dar para ele. Ele tinha uma palavra para direcionar. Aleluia, a palavra não foi de desânimo. Aleluia, a palavra foi do quê? De direcionamento. Ei, pega as flechas e pega o arco. Aleluia. A Bíblia fala que ele disse, abre, aleluia, a janela para o Oriente. E abriu. Aleluia. Então disse, Eliseu, atira e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor
é a flecha do livramento, aleluia, contra os sírios. Aleluia. Mas o interessante é, irmãos, que quando, aleluia, Eliseu pede para o rei, aleluia, tirar a Bíblia, tirar, aleluia, pegar a flecha, aleluia, pegar o arco, aleluia. A Bíblia fala que o rei, aleluia, ele pega, aleluia, e Eliseu coloca a sua mão em cima da mão, aleluia, do arco, aleluia, de Joás. Entenda que aquilo que é ferramenta minha e ferramenta sua, aleluia, na minha e na sua mão, é somente uma ferramenta. Mas a diferença é quando, aleluia, aqui estava simbolizando, as mãos do profeta simbolizando a bênção de Deus sobre a vida de Joás, aleluia, o rei. Ou seja, eu estou contigo. Você veio e falou assim, em outras palavras, Eliseu estava falando assim, eu sei porque você veio aqui, porque você está precisando de uma oportunidade. Aleluia, o Senhor está falando nessa noite, eu sei porque você está aqui nessa noite, porque você está precisando de uma oportunidade. Então fica tranquilo, apresenta o que você tem nas suas mãos nessa noite. Eu não sei, irmãos, aleluia, qual é a ferramenta que você está precisando nessa noite, qual é, aleluia, aquilo que você está precisando. O Senhor está falando aí, nas suas mãos pode ser que não seja nada, aleluia, nas suas mãos outras pessoas vão olhar e falar assim, isso aí não vai dar em nada, mas eu estou colocando as minhas mãos em cima disso daí, sabe para quê? Para gerar um milagre, aleluia, para te dar condição, aleluia, da oportunidade, porque entende, irmãos, que, aleluia, nós fazemos, aleluia, acontecer. O Senhor dá a oportunidade, nós temos que fazer acontecer, aleluia. Entenda que tem oportunidades, irmãos, que, aleluia, que ela passa muito rápido. É igual, aleluia, quando vou recitar aqui, tem pessoas que vão pegar um ônibus, e aí você se atrasa algum pouco, por algum motivo, e quando você chega no ônibus, já está logo na esquina. Você perdeu a oportunidade. Tem outras oportunidades que você quer uma porta de emprego, aleluia, e o seu perfil bate, seus requisitos batem. Só que quando você entra na empresa, aleluia, você já está dentro da empresa, você já está lá, e muitas das vezes nós não exercemos o nosso papel, e ali nós perdemos, aleluia, a oportunidade. Então o Senhor está falando nessa noite, não reclame, aleluia, porque a oportunidade todos os dias é dada, aleluia, basta ver você fazer a diferença, aleluia, porque tem pessoas, irmãos, que não têm uma oportunidade, só que quando ele chega lá, a oportunidade já passou. Essa é a oportunidade, aleluia, rápida. Mas tem pessoas, irmão, que ela até consegue, aleluia, pegar a oportunidade, mas por algum motivo ela não consegue permanecer, aleluia. O Senhor está falando nessa noite, mas eu vou dar condição, aleluia, eu vou abrir tua mente, eu vou te dar sabedoria, aleluia, eu vou te auxiliar, eu vou te capacitar, aleluia, porque muitos olham para você, irmão, não dá nada. Aleluia, o Senhor está falando nessa noite, eu te trouxe aqui nessa noite para falar que a promessa está de pé e a oportunidade também. Só basta você segurar e acreditar, de entregar nas mãos dele. O Senhor fala no livro de Salmo 37, entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos cansados, ficamos com medo. Aleluia, isso é normal. Aleluia. O Senhor fala assim na sua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Por que o Senhor fala assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Ou seja, nós podemos passar pela dificuldade, pelo problema, aleluia, à noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o Senhor está falando, ei, você passou pelo problema grande ontem, mas o amanhã ele vem, quando o sol começa a reinar, ele está dando uma oportunidade para mim e para você. O Senhor está falando assim nessa noite, olha, é certo que, aleluia, comigo, você vai passar por dificuldades, mas entenda, aleluia, você não vai ser o primeiro, não vai ser o último, não vai ser o único, mas fica tranquilo, porque o Senhor fala assim na sua palavra, ei, aleluia, fica tranquilo, aleluia, estou dando a oportunidade de você fazer a diferença, aleluia, porque problemas vai ter, irmão, até o Senhor vir buscar nós, irmão, é guerra todos os dias. Quando nós agora colocamos o pé no chão, não é guerra, nós temos que ir para a luta, né? Nós não temos que ir trabalhar todos os dias, nós não temos que pagar as contas. Então, isso aí já é uma luta, mas o Senhor nos dá a oportunidade da saúde para nós irmos,
aleluia, alcançar e obter a nossa vitória. Então entenda que quando Eliseu, aleluia, abençoa, aleluia, ele fala assim: agora pega, aleluia, teu arco, aleluia, abre a porta, aleluia, abre a janela, perdão, irmãos, aleluia, e coloca o teu arco, aleluia, e joga para o Oriente, aleluia. Ou seja, Oriente, irmãos, ele está direcionando. O Oriente ficava, aleluia, a Síria. Então, Eliseu sabia que o alvo, aleluia, o inimigo estava lá, aleluia, para o Oriente. Ou seja, aleluia, ele estava mandando o rei disparar as flechas em direção ao seu inimigo. Aleluia. Agora entenda aqui, olha o que ele fala aqui, ó. E ferirá os filhos em Etas, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-a. Então disse o rei, aleluia, da Síria a Israel: fere a terra. E feriu a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feriu os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Agora olha o fim, irmãos. Depois morreu Eliseu. Aí que entra a questão, irmãos. Lembra que eu falei no começo que tem oportunidades que elas passam muito rápidas. Se você não pegar a oportunidade, esse camarada aqui, Joás, ele tinha a oportunidade de mudar a história da nação, da família dele. Mas ele fez pouco. Ele disparou 3 vezes só. Sendo que, se você for ver numa aljava, não, cabe mais de 30 as flechas. Eliseu estava falando: você poderia ter feito um pouco mais. Aleluia. Porque você só disparou 3, então você vai vencer 3 vezes só. O Senhor está falando nessa noite aí: não perca a sua oportunidade. Faça diferente, faça bem feito, faça com amor, faça com carinho. Aleluia. Ei, Eliseu estava falando assim para ele: você podia ter feito um pouco mais. Você podia ter disparado 6 vezes, que era o dobro. Aí já era o suficiente. O Senhor está falando nessa noite aí: nós podemos orar um pouco mais. Nós podemos buscar um pouco mais. Nós podemos ser um profissional um pouco mais. Nós podemos ser um pai melhor. Nós podemos ser um esposo melhor. Nós podemos ser um servo melhor. Aleluia, irmãos. Aleluia, a oportunidade está sendo dada. Aleluia. Esse camarada aqui, ele tinha tudo. Aleluia, nas mãos. O profeta abençoou. Deus abriu, aleluia, a porta do céu e derramou a bênção. Só que ele não soube, aleluia, aproveitar a sua oportunidade. O Senhor está falando nessa noite: faça diferente, aleluia, na sua oportunidade. Aleluia, agarre ela com força e faça diferente. Aleluia, ame a mais, respeite mais, aleluia, perdoe mais, aleluia. Por que, irmãos? Entenda que, se for ver aqui, Eliseu, eu acho que estava só esperando esse homem chegar até ele para lhe ganhar mais uma bênção, mais um aleluia. Só que ele tem milagre, irmão, que não vai depender muitas das vezes do nosso irmão, vai depender de nós mesmos. A bênção já está sobre nós, só que vai de nós, aleluia, fazer o nosso melhor, porque Deus, ele faz a parte dele, irmão, só que nós temos que fazer a nossa também. Aleluia. Irmão, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Oremos, soberano Deus, a notícia eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, a qual o Senhor vai nos dar mais uma vez a oportunidade, Senhor, de fazer a diferença, meu Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, levamos uma vida errante, meu Pai. Aleluia, a família, aleluia, Senhor, a descendência, meu Pai. Mas nós somos, meu Pai, aleluia, Senhor, meu Pai, os filhos que eu, meu Pai. Por isso o Senhor se agrada, meu Pai, em criar situações para que nós possamos fazer a diferença, meu Pai. Mas muitas das vezes, meu Pai, não depende muitas das vezes do nosso irmão, aleluia, meu Pai. Depende só da gente, meu Pai. Então nessa noite, meu Pai, que teus filhos, Pai, saiam daqui nessa noite cheio da tua presença.
presença, meu Pai, com a tua mente, Senhor, entendendo, meu Pai, que o Senhor já deu a oportunidade, Pai, de fazer o melhor, Senhor, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso próximo, meu Pai, para liberar perdão, porque muitas das vezes, Senhor, nós pegamos, meu Pai, arrogante, cheio de soberba, meu Pai, e o Senhor não se agrada, meu Pai. Aleluia, Senhor, que nós possamos, meu Pai, ser, meu Pai, cheio, Pai, da tua presença e fazer a diferença, meu Pai. Ainda eu creio, meu Pai, que ainda antes que termine essa campanha, meu Pai, muitos testemunhos, meu Pai, serão contados, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede. É assim que eu peço e é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?